Bom dia. Como começou a campanha de vacinação para gripe, a gente veio reforçar os sintomas para síndrome gripal e as SRAG, né? Quem que são esses pacientes que a gente fala? A gripe são vários tipos de vírus. Existe a síndrome gripal, que é qualquer vírus respiratório, e existe a influenza. A vacina ela protege para 3 tipos de influenza. E aí a síndrome gripal ela vai pegar os outros vírus e esses subtipos se a pessoa não foi vacinada. E se ela também foi vacinada, os sintomas vão ser mais brandos, vão ser mais leves. Aí o que a gente fala da síndrome gripal e das SRAGs? Existe uma medicação que ela é específica para influenza e para síndrome gripal, que é o Tamiflu, que é muito usado nas influenzas. Só que ela também serve para síndrome respiratória, que não seja COVID, para poder usar ela. Então, quais são os critérios para que você use o Tamiflu e para ser considerado como síndrome gripal? O desconforto respiratório, a falta de ar, a sensação de falta de ar, a saturação estar baixa, geralmente abaixo de 95, e uma alteração de uma doença já pré-existente, alguma coisa que você já tenha. Por exemplo, eu já sou diabética e durante esse período da síndrome gripal, eu tenho uma piora significativa do meu quadro de doença basal. Quais são as diferenças? A síndrome gripal, eu não preciso de internar. Eu consigo tratar os meus sintomas dentro de casa, consigo fazer uma consulta dentro da unidade de saúde e não vou precisar de internação. Já a SRAG, que é a síndrome respiratória aguda grave, esses sintomas eles ficam exacerbados, eles precisam ser de uma atenção maior e precisam ser observados mais de perto. E aí, então, essa pessoa vai ser internada, talvez por conta da própria dispneia que pode ser gerada, ou talvez por causa de uma alteração muito grande do quadro basal da pessoa. Então, quem são as pessoas que a gente se preocupa mais nesses sintomas? Menor de 2 anos, acima de 60 anos, pessoas que têm problema grave de crônico com relação aos pulmões, asma, pneumopatia, cardiovasculopatia que eles falam, não inclui pressão alta. Pressão alta não entra dentro dos critérios para o uso do Tamiflu e nem para um acompanhamento mais de perto. Você vai acompanhar as alterações de pressão, mas não entra como critério de alteração para síndrome gripal. As pessoas que tiveram AVC. É quase os mesmos critérios da vacina, que são os critérios de risco, para você ter preferência para o uso da medicação e ter muito mais atenção com relação aos sintomas. Cada caso ela tem uma reação diferente. Como é que é feito esse parâmetro de tratamento? Geralmente, os casos mais leves, vai se usar o sintomático, né? O analgésico, o antibiótico se for necessário. Se encaixar dentro dos critérios, pode ser usado o Tamiflu. Na Secretaria de Saúde é disponibilizado para todos os pacientes que passaram dentro da rede pública e entram dentro dos critérios, que seria os mesmos critérios da vacina: alteração pulmonar, alteração cardíaca, alteração neurológica. Tem as populações específicas e cada unidade sabe qual que são as pessoas que podem receber o Tamiflu. E essa pessoa, para receber o tratamento com Tamiflu, precisa ter testado para COVID e estar negativo, porque a medicação não é efetiva nos casos de COVID. Às vezes também é necessário fazer algum exame, por isso que tem que ser acompanhado dentro da unidade de saúde e quando for procurar a unidade de saúde, pedir orientação do seu agente de saúde. O sintomático respiratório, ele tem que ir na unidade com máscara, tem que estar atento para não transmitir a doença para outras pessoas. Ah, mas não é COVID. Influenza e outros vírus respiratórios também podem causar sintomas severos em quem tem o sistema imune mais fragilizado. Teve uma
umas reportagens sobre o metapneumovírus, que tinha surgido uma nova doença. Eu tenho que confirmar, mas se eu não me engano foi em 2001 que surgiu o metapneumovírus. E no decorrer dos anos ele tem sido tratado assim como a influenza. E no início do ano a gente teve vários casos, porém foram leves. Mas é a situação que eu venho dizendo. Cada pessoa vai responder de uma maneira. Então a gente tem que pensar no próximo. Hoje o sintoma pode ser brando em você, mas às vezes a criança que está próxima não vai ter a mesma resposta imunológica. Um idoso que estiver próximo não vai ter a mesma resposta imunológica. Então a gente tem que se prevenir e não tentar passar nenhum outro agravo para outra pessoa, já que a transmissão é por via respiratória.